Sejam bem-vindos ao podcast da Hello Lawyer, a melhor comunidade jurídica. Então, se você é advogado ou estudante de direito, já vai seguir a Hello Lawyer nas redes sociais. Toda semana nós temos cursos novos, eventos incríveis e também ensinamos ferramentas jurídicas maravilhosas para você na sua atuação do dia a dia no escritório de advocacia ou para você que é estudante de direito também. Eu não posso deixar também de agradecer a Bripe, a melhor e maior plataforma de pagamentos online no Brasil, por estar apoiando o nosso podcast. Gostaria também de cumprimentar o meu companheiro, host, Cris Araújo. Se apresenta para nós, Cris. Gente, muito prazer. Meu nome é Cris, tenho 25 anos, sou advogado, recentíssimo formado, né? Comecei essa carreira aí em novembro do ano passado. Tô aqui com a minha boss. Aê, obrigada, viu? Convite. Meu casca de bala. Então, agora nós vamos para a estrela do nosso podcast de hoje. Ele que veio aqui, eu tô imensamente honrada por ele estar aqui junto com a gente. Ele, que é um dos nomes mais admirados da advocacia mineira. Ele está atualmente como vice-presidente da Caixa dos Advogados de Minas Gerais. Torcedor fanático do melhor time do Brasil. É lógico que eu não preciso falar que é o Atlético Mineiro, né? Ele já foi presidente da subseção de Governador Valadares num dos momentos mais difíceis da história, a pandemia. Apaixonado pela advocacia, apaixonada pela instituição Caixa dos Advogados. Com vocês, Juliano Almada. Seja muito bem-vindo, meu querido. É uma honra participar e assim, nem tanta estrela assim, né? Apaixonado por tudo que você falou é verdade, mas estrela não me considero estrela. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz, muito honrado, porque falar da advocacia, falar da Caixa, falar da vida, do dia a dia nosso na profissão é muito gostoso e muito prazeroso. Farei e estarei aqui com muito orgulho. Te agradeço pela sua presença, Juliana. Eu já te falei isso algumas vezes, mas eu nutro por você uma admiração, um carinho, uma gratidão imensa. Só de lembrar, eu fico muito emocionada, porque o Juliano, ele não é apenas um advogado, ele não é apenas um cargo dentro da Caixa, ele é a personificação de um ser humano incrível mesmo. Se você é advogado e se você é de Governador Valadares, você é minha testemunha principal, porque essa pessoa aqui é uma pessoa maravilhosa. E apesar de eu te conhecer há um certo tempo, né, um tempo relevante, eu confesso que eu conheço pouco do Juliano antes da advocacia, antes do direito. Então eu queria saber, assim, um pouquinho, por que o direito? Eu sei que você já foi jogador de futebol, e aí o que deu na cabeça de um jogador de futebol fazer direito? Pois é, o resumo da minha vida é o seguinte, eu planejei ser jogador de futebol, iniciei a carreira e abortei por motivos de ordem pessoal. Eu mudei para Valadares para vir morar com a minha mãe, tentar cuidar da minha mãe, que havia se separado do meu pai. E logo em seguida eu comecei a planejar fazer medicina. Medicina? Só que medicina. Medicina. Eu costumo dizer que eu sou médico, mas médico prático. Ah, sim. Então, mas no curso e no início desse projeto, eu acabei engravidando a minha primeira esposa, casei, e aí esse projeto da medicina, ele inviabilizou, porque eu precisei trabalhar para cuidar do catarrento, como diz o outro. E você trabalhou em quê durante esse período? Eu trabalhei em várias coisas. Trabalhei com sacolão de verdura, antigamente existia, hoje praticamente você já nem vê sacolão, era sacolão Ceasa. Depois trabalhei como vendedor de várias coisas com empresas atacadistas, especialmente as empresas de Uberlândia. E depois trabalhei na empresa de informática do meu irmão. E depois trabalhei na TV Leste. Durante o curso de Direito? Durante o curso de Direito. Então, a minha carreira, a minha formação profissional, ela advém de várias fontes de conhecimento que me levaram e me trouxeram aonde eu estou na advocacia. Porque tudo ajudou, né? O networking, né, que eu construí lá atrás, trabalhando como vendedor, que eu trabalhava atendendo mercearia, farmácia, papelaria. Depois, os meus amigos de TV Leste, quase todos são clientes do escritório. Foram alguns anos que eu trabalhei lá.
Então, assim, eu construí a minha base da advocacia aprendendo nessas profissões. E aí a gente acaba que se constrói uma base de conhecimento, de networking, de amizade, que ajudam no dia a dia profissional, principalmente para quem começou a profissão sem ter ninguém da família na advocacia. Não teve padrinho. Sou pioneiro. Olha só. E dentro do curso de Direito, você já decidiu que queria advocacia ou isso veio depois? Na verdade, eu fiz o curso de Direito, assim, foi aleatoriamente. Na época, eu estudava no Colégio Cipicom e... Eu também sou cria do Cipicom. Pois é, eu tenho o maior orgulho de ter estudado lá, que para mim foi a melhor escola de segundo grau que já existiu em Governador Valadares. É óbvio que, talvez pelo fato de eu ter me estudado lá, eu estou puxando saco, mas a verdade, era uma forma de ensino diferente, um cuidado com o aluno diferente, uma forma de dar a visão para o estudante diferente. E eu realmente planejei o direito porque era o que me sobrou, por incrível que pareça. E eu tinha feito teste vocacional e tinha dado para a área de humanas. Uhum. Mas eu não sabia que era direito. E aí, direito estava na moda. Eu fui fazer vestibular na Univale, estava dando 17 por vaga. Eu sou da 3ª turma da Univale. Uhum. Foi o único vestibular que eu fiz, porque eu não tinha dinheiro para pagar outra inscrição de vestibular. Então eu escolhi o primeiro que abriu, que foi a Univale, para minha felicidade. E eu tenho o maior orgulho de ter estudado na Univale e ter sido formado lá na 3ª turma. E você pensou em fazer concurso ou a advocacia sempre esteve na sua cabeça? Eu fiz o curso e não planejei ser advogado, não planejei ser nada. Uhum. Formei, continuei trabalhando na área de vendas e até que alguém chegou para mim e falou assim, não é possível. Vai tirar uma AB, não? E eu até então não sabia que eu era vocacionado, como eu de fato sou. E eu tenho isso para mim que é uma coisa até de encaminhamento divino. Um amigo meu que chama Rômulo Mendes, trabalhava com o Rogério Nalon, eles estavam abrindo o escritório e deixando uma vaga no escritório, chegaram para mim e falaram assim, tô saindo, você não quer começar a advogar? Eu falei, quero. E aí deu estalo, eu fui começar a advogar, não tinha carteira da ordem ainda, fui pro escritório e comecei a estudar, fiz o primeiro exame de ordem e passei. E de lá para cá, tem uma história muito bonita de transformação profissional, pessoal, transformação de vida. A advocacia realmente me mostrou que era o caminho que eu precisava de seguir e que eu realmente amava e eu não sabia. Não, e se você tinha habilidade com venda, você já tinha 80% da habilidade de advogar, né? Exatamente, eu sempre falo isso. A gente vende. Sim, advogado vende. O tempo todo. Só que a gente vende conhecimento. Isso é muito importante. Né? Então, assim, durante a faculdade, eu não planejei. Uhum. Aliás, nada na minha vida que eu planejei deu muito certo. Tudo que eu planejei, eu fui transformando. Sim. Mas Deus foi me colocando no caminho. Porque, assim, às vezes você quer um caminho e aquele caminho que vem para você não é o que você quer, é o que você precisa. Exato. E comigo aconteceu no direito isso. Eu queria ser jogador, médico, fui fazer direito. Todo mundo, quem está na faculdade, todo mundo está na faculdade, quer ser juiz, ou promotor, ou delegado. E você nunca pensou nisso? Eu nunca pensei nisso. Eu, na verdade, eu não pensava muito. Eu falei, eu quero formar porque eu era o primeiro da família a graduar, eu sou um dos netos mais velhos do meu avô, o 3º neto do meu avô. Eu fui o primeiro a me graduar. E aí, depois disso, a coisa realmente aconteceu na minha vida. Não, mas curiosidadezinha, fora da pauta mesmo. Quando você começou a trabalhar nesse primeiro escritório, qual foi a área? Trabalhista. Trabalhista? E eu sou advogado trabalhista até hoje. Até hoje. Eu comecei, o colega, o Rômulo, que é um grande amigo, ele chegou pra mim e falou, é assim, eu fui, cheguei lá e me deu um manual. Eu falei assim, meu Deus, aí comecei a lembrar da faculdade, falei, por que eu não estudei direito? Por que eu não me dediquei mais? Mas assim, foi tão interessante, e quando a gente quer fazer as coisas, e aí fica o recado para quem está estudando, para quem está pensando em seguir nessa carreira de advogado. Basta que você queira fazer e escolha fazer direito. Fazer direito é fazer bem feito. E eu me dediquei muito, porque eu precisava dessa transformação profissional primeiro e, mais do que tudo, financeira. Porque eu não tinha opção. Eu larguei o ramo de vendedor autônomo, de representação comercial, para poder seguir uma nova profissão e que, na verdade, eu queria
me encontrar em alguma coisa. Uhum. Porque eu não tinha para mim que a minha profissão era vendedor ou representante comercial. Sim. Eu vivia num mundo paralelo, falava assim, o que é que eu sou? Eu não sou nada, eu não tenho profissão. E aí hoje, em qualquer lugar que eu chego, em qualquer lugar que eu vou, a primeira coisa que eu falo, e tenho orgulho de falar, é me apresentar como advogado. Ninguém nesse mundo vai passar desapercebido sem saber que eu sou advogado, porque eu tenho orgulho do que a advocacia, do que a profissão me deu de transformação de uma pessoa sem caminho para alguém que tem um caminho muito certo aonde quer chegar. Então, realmente foi paixão à primeira vista, vamos chamar assim. E né? a gente consegue ver essa paixão no seu olhar mesmo, É né, verdade, Cris? Verdade. E de quando você começou a advogar para agora, o que você acha que mais mudou? Assim. Nossa, mas mudou muita coisa. Mas tem muita mudança. E assim, eu tô falando de 23 anos, né? Muito tempo. Mas hoje mesmo eu conversava com um amigo e a gente falava na capacidade de transformação que o mundo tá. Porque é assustador, né? Quando eu comecei a advogar, tinha colegas que ainda trabalhavam com máquina de datilografia. E não é porque eu sou velho, mas é porque de fato, era o momento, né? 23 anos atrás ainda tinha advogado usando datilografia. A internet era de escada. Nossa. Os computadores eram 386. Eu tenho certeza que você nem conhece isso. Menos ainda. E assim, e muito menos alguém imaginava que pudéssemos hoje realizar audiências virtuais. Isso era inconcebível. Publicação, a gente só tinha acesso lá no fórum, na sala da OAB, no Diário Oficial. Era um cadernão enorme que você tinha que chegar lá e procurar aquele passoco de jornal amarelo, era muito engraçado. E você ia lá, anotava suas publicações e ia em cada secretaria buscar os processos. E ainda tinha aquela situação, se chegava lá, o processo estava indisponível, mesmo tendo sido publicado. Eu não achava o processo sumia. Gente do Então, assim, em termos de estrutura de trabalho, as mudanças foram absurdas. Tem o lado positivo e o lado negativo. Eu sempre digo que na vida tudo tem dois lados. Mas hoje, por exemplo, eu sou muito feliz com essa transformação tecnológica, pelo avanço que a gente tem. A gente ficou com muito medo, né, dessas audiências virtuais, dos processos eletrônicos. Como é que vai ser? Porque muita gente é acostumada a manusear processo, a ler livro. Hoje não existe livro praticamente físico. Todo mundo lê livro digital, programa de jurisprudência, de revista eletrônica, tudo em aplicativo e tal. Todos os livros processuais, você tem ele no aplicativo, eu carrego tudo no celular. Então é incrível, né? É uma situação fantástica. Eu me lembro que no início da carreira, com 5 anos de advocacia, eu tive um HD que deu pau. Deu pau no HD, você sabe o que é, né? Ele ficou bloqueado e eu não consegui recuperar os dados. Eu perdi 5 anos de informação, de petição, de construção. E não existia nuvem, não existia nada disso. E eu estava iniciando o Orkut, que também eu acho que vocês não se lembram disso. Eu me lembro. Eu lembro. Mas você acha que essas transformações, elas acabaram prejudicando uma certa parcela da advocacia? Eu não tenho dúvida disso, né? A gente que está à frente da OAB já há muito tempo, a gente vem acompanhando advogado, mas isso é normal, né? A gente vem acompanhando a profissão. Então, por exemplo, você tem um advogado naquela época que tinha 60 anos de idade, 65, ele não mexia nem em celular. Eles não usavam nem o tijolão, né, que era aquele Motorola PT 550, que era um celular desse tamanho, e nem aquilo eles usavam, porque já era tecnologia demais. Eles não usavam computador. Tinha na sala da OAB do fórum e lá na sede da OAB tinha as máquinas de datilografia, que na OAB tinha a máquina de datilografia e era avançada, que era a máquina elétrica. Inclusive ela apagava quando você errava automaticamente, você só clicava, corrigia, ela vinha e a máquina aplicava um Errorex. E era a maior tecnologia da época, né? Eu não sabia desse upsell da máquina de datilografar, não? Exatamente, e era muito legal. Mas assim, essas pessoas, lamentavelmente, eles tiveram dificuldade de permanecer no mercado. Mas assim, como tudo na vida, você vem
crescendo, envelhecendo. E as pessoas vêm envelhecendo também, os novos vêm envelhecendo e vêm entrando no mercado. É como se fosse um tubo, né, que você vai empurrando. Aí o pessoal, uns vão saindo e outros vão entrando. E é sempre assim. Verdade. E realmente tirou algumas pessoas do mercado. Mas aqueles mais dedicados, eu me lembro que quando eu comecei a minha carreira, o Barbosa, que hoje é juiz aposentado do trabalho, ele era extremamente dedicado, estudioso, e ele queria ser juiz, era advogado. Ele me ajudou muito, que fica o registro aqui, que é um professor que eu gostei muito. E foi professor do dia a dia, né, da Justiça do Trabalho. Mas ele já era um advogado experiente, mais velho, mas muito dedicado, muito focado em estudos e tecnologia. Ele já tinha acesso às revistas eletrônicas e tudo, que estava iniciando, né? Então, ele é uma exceção, assim como devem ter outros, né? Não vou citar nome de tantos aqui, mas muitos não resistiram. Ele resistiu, tanto resistiu que depois até virou juiz, né? Perpetuou. Exatamente. Que maravilha. Agora, assim, eu fico vendo, agora fala real, porque eu fico vendo a Vanessa, principalmente, você, trabalhar institucionalmente com a OAB. Quando é que você começou e de onde veio o interesse? Porque eu sei que não dá dinheiro. Não é um cargo... Nunca te contaram o salário, não, né? Pois é. Vanessa nunca te contou. O que te motiva? Porque, realmente, eu vejo que o que me transparece, às vezes, é que é só muito trabalho. Muito trabalho, muito trabalho. O que dá de retorno pra você trabalhar na OAB? Felicidade. Se eu tivesse que falar pra você em uma só palavra, era felicidade. E eu realmente tenho paixão com isso. E te falo que pra mim foi assim, é uma coisa muito gostosa de falar, muito tranquila. A Vanessa já conhece essa história, mas eu vou te contar, já que a pergunta veio de você, né? Mas é o seguinte, eu recebi a minha carteira nas mãos do Dr. Castor Amaral. E eu não pude esperar a solenidade, porque eu tinha que trabalhar, eu já estava no escritório, precisava daquela carteira para fazer audiência, porque eu só ficava ali atendendo cliente, eu sendo orientado pelo Dr. Marco Aurélio, mas eu não podia fazer audiência, eu não podia assinar, não podia fazer nada. E eu fui lá receber a carteira. Recebi a carteira, fiz o juramento, compromisso, assinei, peguei a carteira, o Castor falou assim, então tá bom. Eu falei, ô Castor, como é que é esse negócio de OAB aí? Como é que a gente faz para ajudar a participar? Ele falou, vem cá, tá tendo uma reunião da OAB Jovem. E eu entrei lá. E quando eu entrei, estava tendo a reunião da OAB Jovem e por acaso teve eleição. Eu entrei, sentei, disputei a primeira eleição na OAB ali naquela hora. Olha só. E entrei para a OAB Jovem, participei e estou até hoje, já 23 anos, já desde 2001. Então, foi mais ou menos assim. Você já foi presidente da OAB Jovem também, né? Vice-presidente. Vice-presidente? Olha que legal. E aí entrei na OAB Jovem e comecei a me dedicar. Para te falar bem a verdade, trabalhar voluntariamente é vocação, né? E o que te motiva é você saber que tem a capacidade de ajudar o outro, de estender a mão, de fazer algo por alguém sem esperar nada em troca. A parte mais importante que a gente precisa de entender quando vai se voluntariar qualquer trabalho, especialmente esse da OAB, é você saber que você não vai ter nada em troca, a não ser o seu prazer, a sua satisfação de estar entregando um pouco do seu tempo para contribuir com aquela profissão ou com aquelas pessoas que você compartilha o seu dia a dia profissional. Então eu tenho muita felicidade de ter tido a oportunidade e de perguntar naquele momento, de entrar naquela sala, onde hoje é a sala de reunião da diretoria. Foi naquela sala ali que era uma biblioteca. E daquele dia para cá, realmente, eu tive uma construção dentro da OAB muito, muito forte, muito bem estabelecida, muito bem orientada, porque eu tive vários mestres de OAB que me orientaram nesse caminho, né? Tanto começou pelo Castor Amaral, Marcelo França, que já nos deixou, Dr. Ítalo Pifan também, que nos deixou, e tantos outros. Então, assim, o que me motiva hoje a continuar servindo, trabalhando, é exatamente essa alegria de poder contribuir, de poder ajudar e de poder fazer um pouquinho só para valorizar a nossa profissão. E antes de fazer parte, a OAB também já te ajudou? Você precisou da OAB em algum momento e teve... Não, assim, na verdade ajudou. Eu vou te contar como, você vai morrer de rir. É porque é o seguinte, quando eu fui trabalhar lá nesse escritório, antes mesmo de ter a inscrição na OAB, eu perguntei pro Rogério, vocês não fazem nada aí com medo dos advogados? Não, tem uma pelada da OAB.
Aí eu falei, então vai Jogar lá. futebol é com você mesmo. Aí eu fui pra pelada da OAB no sábado, era todo sábado aqui no campo da Liga. Depois passou lá pro campo do Periquito e assim, essa pelada já tem mais de 20 anos. E aí eu fui. E aí foi onde, né, o start realmente de relacionamento, porque lá tinha funcionário do fórum, delegado de polícia, juiz, funcionário da Justiça do Trabalho. E aí, naquela pelada ali, eu comecei a fazer relacionamento no nosso meio jurídico. E isso me facilitou a entrada no mercado de uma forma absurda. Então, ou seja, foi aí a primeira vez que a OAB me ajudou. Porque ela, através de uma pelada, eu fiz um network, fiz amizades. Aí, por exemplo, eu chegava lá na primeira civil, na segunda civil, tinha um servidor que jogava bola com a gente e eu fiquei amigo dele. Né? Por acaso a gente chegava lá e eu precisava de orientação, precisava de ajuda. Como eu te falei, não tinha ninguém na advocacia. A minha orientação era dos amigos. Do próprio Rogério Nalon. Rogério Nalon, ele trabalhava na OAB, era funcionário da OAB e advogado. E ele foi um dos grandes orientadores no meu início de carreira. O seu padrinho praticamente, isso, né? O Chiquinho, o próprio Rômulo Mendes, que era sócio do Rogério Nalon. E assim, tem muitos outros nomes que me ajudaram. Eu com muita humildade, eu tinha... perguntava, pedia ajuda. Então, a OAB abre as portas. Por isso, quando todo jovem advogado vai receber carteira, eu faço esse convite para vir trabalhar para a OAB. Vem conhecer a OAB, vem participar, porque você abre portas, você cria parcerias comerciais, né, de trabalho. Você, às vezes, tem um cliente que é uma área que você não tem conhecimento, mas tem outro colega que tem, você vai atrás dele. Se você não tiver acesso ali naquelas comissões da OAB, não tiver amizade com diretores, com conselheiro, então, assim, às vezes você fica meio perdido sem saber. E a OAB te dá muito isso, né? A Vanessa hoje é diretora, mas ela iniciou também, assim, né, Vanessa? Foi. Através das comissões. Então, eu acho que a participação do jovem advogado, principalmente, nas comissões de OAB, é um impulsionamento na carreira profissional como advogado. E só para entender um pouquinho sua trajetória, você, dentro da OAB, você começou como vice-presidente da OAB Jovem. Isso. Depois você foi conselheiro? Presidente da Comissão de Esportes. Presidente da Comissão de Esportes e depois? Depois eu fui secretário adjunto na gestão do Dr. Marcelo Guimarães França. E depois? Depois eu fui... Secretário-geral. Aí depois eu fui conselheiro seccional por 2 gestões. Não, aí eu fui secretário-geral na gestão do Francisco Mabucuro Júnior. Depois eu fui conselheiro seccional por 2 gestões. E depois presidente. E agora na gestão da Caixa de Assistência. É uma trajetória bem longa e de escadinha mesmo, né? Dentro da... De escadinha, seguindo todos os passos de aprendizado, de conhecimento. E eu acho que o caminho de todo dirigente de ordem precisa passar por essas etapas. Sim. Porque na medida em que você se dedica a aprender, você vai adquirir know-how para fazer a excelência na gestão, seja como presidente e tal. Então, se você já quer entrar, porque tem gente que já quer entrar como presidente, nunca trabalhou pela OAB, não, eu quero ser presidente. Não estou dizendo que é errado, mas se você não tem um relacionamento a nível estadual, se você não tem o conhecimento de como é que funciona a ordem dos advogados de uma forma geral, as comissões de ética, as comissões temáticas, se você não tem um entendimento de como que é o mecanismo de gestão da ordem, com certeza você vai ter uma dificuldade muito grande de ser presidente, vice-presidente, secretário e tal. Então, por isso que eu falo, e a Vanessa, uma das primeiras vezes que eu conversei com ela sobre a OAB, eu deixei muito claro para ela que a OAB precisava de construir lideranças, né? E hoje, não à toa, é uma das maiores lideranças da OAB aqui de Governador Valadares. Eu falo isso com muito orgulho, porque eu acompanhei desde o princípio, desde o início dos nossos primeiros bate-papos. Então eu tenho uma alegria muito grande. Eu sei que o seu caminho na Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais é muito longo. Você tem muito
muito, muito para dar. Então, porque você tá fazendo... Olha que emoção, gente, Ela a lidera bem, lágrima. viu? Lidera bem. Não, essa Eu menina, me emo- ela é Eu me formidável. emociono porque o Juliano, ele enxergou em mim algo que eu nem enxergava, assim, eu sou muito grata a você por isso, porque eu sei que se hoje eu estou na instituição, foi porque você confiou muito em mim. Você foi uma das pessoas que falou meu nome, confiou, me buscou para um lugar que eu sequer imaginava, então eu sou extremamente grata por você nesse sentido. E um dos momentos que eu te acompanhei, inclusive, foi num momento muito complicado para nossa subseção e, na verdade, para o mundo inteiro, a pandemia. Você foi presidente, né, da OAB de Governador Valadares, num dos momentos mais difíceis da história. E eu queria saber de você, quais foram os principais desafios de estar presidente durante esse período, principalmente levando em consideração que você ficou muito de mãos atadas na sua gestão por conta do lockdown. Então eu queria saber de você, quais foram os principais desafios e como é que você ressignificou a sua trajetória em um momento tão difícil? Pois é, isso é uma coisa que é muito importante falar, até gosto de falar, porque tem muita gente que fala assim, poxa, Juliano, você foi presidente na pandemia, você tinha que ser candidato à reeleição para você mostrar o seu trabalho, e mostrar porque você ficou impedido e tal. E você pegou o pior momento para ser presidente. Eu falei assim, eu sempre falo na minha vida que a gente precisa de entender e acreditar nos desígnios de Deus para a vida da gente. E eu agradeço todo dia por ter sido presidente naquele momento tão difícil da sociedade brasileira, da sociedade valadarense e principalmente da advocacia. Eu fui colocado para fazer um papel importante e que precisava ser feito com dedicação, carinho de quem tinha realmente vocação para estar ali naquele momento. Então, em momento nenhum, eu reclamei, eu achei que não pudesse ter completado o meu trabalho e não pudesse ter assumido o compromisso que eu assumi com a advocacia. Primeiro passo é dizer que eu não tinha compromisso à reeleição. Uhum. Jamais admitiria, porque era uma coisa que eu realmente me comprometi com cada advogado que eu pedi voto naquela ocasião. Uhum. Eu tive 1 ano sem pandemia e você estava comigo, e nós fizemos um trabalho muito bacana. Eu disputei a eleição com 4 chapas, era eu e mais 3. E todo mundo falou e achava difícil aquele momento porque a advocacia estava dividida. Eu falei, não, a advocacia está unida. Porque nós estamos fortalecendo a advocacia em Valadares. Porque são pessoas que querem trabalhar para a advocacia. Aí eu ganhei a eleição. Todas as pessoas das outras chapas foram convidadas a trabalhar conosco. E muitos aceitaram, uma grande parte. Verdade. E nós construímos um trabalho muito sólido dentro da subseção de Valadares. Fizemos grandes eventos sem dinheiro, sem recurso. E tivemos uma gestão da OAB seccional naquela ocasião que ela foi muito displicente com o interior. Ela abandonou o interior. Então aqui no Valadares nós tivemos internet cortada, ameaça de energia cortada, telefone cortado, nome protestado da subseção por falta de pagamento, manutenção de ar-condicionado que não tinha. Mas ainda assim, nós, com as comissões temáticas que criamos, tinha a OAB Jovem, Mulher Advogada, Diversidade Sexual, criamos um monte de comissão que não existia e todo mundo trabalhou, fez e realizou naquele momento atividades em prol da advocacia, sem dinheiro, com patrocínio, com apoio. Então ninguém sabia, nenhum advogado que não participava sabia que a gente estava sem dinheiro. E eu chegava lá bonito, com um terno novo, não queria nem saber, porque eu olhava para aquela meninada trabalhando, eu falava assim, cara, Deus me abençoou demais por estar aqui. E me colocou essa quantidade de gente que quer trabalhar assim como eu, e todo mundo fez, todo mundo vibrava, os eventos eram lotados, todo mundo reclamava que antigamente os advogados não iam na OAB. E a gente fazia um evento, ia 150 pessoas, tinha dia que ficava gente do lado de fora do auditório, e não era eu que estava fazendo. Uhum. Era a capacidade que eu tinha de agregar as pessoas e de fazer com que elas se apaixonassem com a advocacia e com a AB como eu sou até hoje. Então nós fizemos isso. E aí veio a pandemia. Foi um susto muito grande, fechou tudo. Nós perdemos 38 advogados, eu perdi vários amigos, perdi um dos maiores incentivadores da minha carreira dentro da OAB, que era o Dr. Zé Augusto Moreira Pimentel, que eu chamava ele carinhosamente de pai, era vice-presidente da ordem na gestão
do Chiquinho. Perdi ele para a Covid, perdemos o Gilberto Rastenreiter, o Wallace Heller Miranda e tantos outros, né, Aristides Lage. Eu não vou ficar falando o nome aqui, que é muita gente, eu vou acabar entristecendo, e não é essa a ideia. Não, Mas a gente foi cuidando daquilo, e foi surgindo dificuldades. Problema na penitenciária, que os presos eles não queriam deixar os advogados atender preso. Liberação de alvará, que o advogado precisava trabalhar, precisava receber o dinheiro dele, e o processo foi suspenso, não estava tendo movimentação. Aí nós fomos dando aquelas soluções paliativas, que era atendimento pelo WhatsApp, né? Aí graças à tecnologia as coisas foram melhorando. Fomos no Banco do Brasil, Caixa Federal, para poder viabilizar atendimento e pagamento de alvará, e tantas outras coisas que foram surgindo, e as dificuldades, né? A gente criou dentro da sala da OAB uma forma de fazer audiência virtual pelo celular, que a gente ia na sala de audiência e conseguia fazer com todos os cuidados necessários para evitar a contaminação. Então foram momentos terríveis. Conseguimos fazer máscara, né, para distribuir para os advogados e tal. Verdade. Então, assim, foi um momento difícil, e não foi difícil para mim, foi difícil para todo mundo. Eu não conheço ninguém que não tenha perdido alguém que amava no período de Covid. Então, todo mundo passou por situações. Eu, curiosamente, eu não deixei trabalhar nem um dia, mesmo de casa, porque eu fui um dos primeiros a pegar a Covid em Valadares. Que isso! Foi afortunado. Foi logo no mês de março, quando fechou o fórum, acho que foi no dia 23 de março, fechou o fórum de 2021. Uhum. E aí, logo em seguida, eu peguei Covid, porque eu não parei de trabalhar. E a gente estava meio que sem saber como é que era, o que acontecia. E graças a Deus, pela minha saúde, eu não tive complicação nenhuma. Eu até falo que eu curei a minha... Eu não gosto nem de falar isso, porque isso não é brincadeira, então acho que eu não vou nem falar, porque eu falo isso só nos bastidores. Mas eu me cuidei muito, e a minha saúde me proporcionou não ter um agravamento da doença. E aí a gente conseguiu fazer o trabalho que precisava ser feito. E assim, a minha perspectiva é que a Covid, com todo o lado ruim, ela trouxe uma mudança significativa para o futuro da advocacia, que foi o que eu falei antes, né, das mudanças tecnológicas. Inclusive, eu ia te perguntar justamente isso, se você sentiu que a advocacia mudou antes e depois da pandemia. Mudou muito. Assim, do ponto de vista do exercício profissional, nós tivemos uma facilidade muito grande. Uhum. Por quê? Porque hoje, por exemplo, no carro que eu tô na Caixa, eu viajo muito. Então eu faço audiência de Montes Claros, de Uberlândia, eu protocolo uma petição 10 horas da noite, eu protocolo uma petição meia-noite. Antigamente era só até 6 horas. Se você não protocolar, você perdia o prazo. Então hoje você consegue ficar em casa e à noite lá, assistir o jogo do Galo, 3-0 pro Galo, e você protocolando um recurso de apelação. Tá tudo certo. Vantagens. Exatamente. Então assim, mudou. Agora, tem um outro lado que mudou também na profissão, que essa falta de relação interpessoal. Verdade. E, por exemplo, para mim, como advogado, eu senti muito, porque eu ia no fórum, eu tinha conhecimento com os funcionários, com o escrivão, com a atendente de balcão. A sala da OAB vivia lotada. Aquela sala bombava, você trocava ideia. Uhum. Eu já peguei serviço dentro daquele fórum, conversando com funcionário, com servidor. E aí isso foi acabando, a gente foi sumindo. Hoje eu quase não vou ao fórum. Eu lembro que eu fui fazer um campeonato de xadrez, e aí eu fui captar pessoas para jogar xadrez no campeonato lá na sala da UAB. Então chegava um advogado, eu perguntava: você joga xadrez? A pessoa falava: joga. Eu falei assim: não, então vou participar lá de um campeonato que eu vou fazer na UAB. Exatamente. Hoje eu acho que é isso praticamente impossível, né? Porque as salas da UAB, elas foram elas estão esvaziadas. Estão esvaziadas. Eu fui com o André no fórum umas 2 vezes, ele me levou na sala da OAB, tipo assim, não, vem cá e conhece que existe, viu? Eu não sabia. E sempre vazia, sempre muito vazio. Pois é, agora essa falta de relação interpessoal entre advogado e servidor, advogado-juiz, advogado-advogado. Isso é muito complicado. O que eu percebo, e talvez possa ser uma impressão fria do momento, mas assim, é que os advogados deixaram de ser amigo de advogado. Eles deixaram, sabe, você começa a entender, por exemplo, às vezes você chega na audiência, você vai fazer audiência com um advogado que você nunca viu.
quando você conhece o advogado da outra parte, não é que vocês são amigos, por exemplo, e vai interferir na relação do direito. Não, mas vai facilitar o diálogo, vai facilitar uma conciliação, a mediação, tudo isso é importante. E quando você deixa de ter essa relação interpessoal e você passa a viver a profissão com frieza, me preocupa, porque nós, advogados, eu costumo dizer, nós não somos só advogado, é um conjunto de formação que a gente tem ao longo da vida. Então, você é psicólogo, você é médico, ainda que prático, você é um pouco de engenheiro, quando você vai tratar, às vezes, fazer uma ação, por exemplo, de contrato, compra e venda, e tem um problema de um defeito lá na construção e etc. Não é que você não vai ter um perito para aquilo, mas você acaba tendo um pouquinho de conhecimento de cada coisa. Isso é absolutamente importante para o exercício profissional. E quando a gente deixa de ter essas relações com outros colegas, com outros profissionais, por causa dessa frieza e desse distanciamento, porque cada um agora quer produzir mais dentro do seu escritório, porque é muito bom você estar de terno dentro do escritório, com ar-condicionado, e às vezes nem de terno, porque você não precisa de atender cliente, você precisa... Tem gente que tem escritório dentro de casa já, muitos fecharam o escritório. Então, isso me preocupa, sabe? Essa falta de intimidade. Eu vou, para comparar bem, o nosso relacionamento, por exemplo, profissional, ele é muito mais do que profissional. Sim. Nós somos amigos e nós temos um relacionamento muito próximo, afetivo, carinhoso, respeitoso, decorrente da nossos encontros profissionais, da nossa trajetória profissional. E isso traz a gente para perto um do outro, traz o cuidado emocional para você, né, às vezes, lidar com as dificuldades do dia a dia, e até para reclamar com o outro. Tô com um alvará que tem 6 meses. Não, conheço uma pessoa lá que vai te ajudar. E nem isso tem, antigamente tinha, né? Verdade. Então, é difícil. Hoje mesmo, um colega, o Washington, me falou, Juliano, você conhece alguém que pode me ajudar no Banco do Brasil? Porque eu tô com um alvará lá e tal. Eu falei, quantos dias tem? Ele falou, tem 2 dias. Eu falei, então calma que vai sair. Se não der certo, a gente vai resolver. Sem pressa, calma. Mas essas mudanças, elas são significativas. Tanto do ponto positivo, quanto do ponto negativo. Entendi. E assim, eu já vi que atualmente, muita gente falando que, por exemplo, quem forma em direito atualmente tem tudo na mão hoje em dia. Você tem a rede social, você tem um processo eletrônico já, você faz audiência de qualquer lugar do país, se você quiser. Mas o que você acha que é a habilidade que qualquer advogado tem que ter hoje em dia para ser um bom advogado? Pois eu até não concordo muito com essa afirmação. Eu concordo que nós temos mecanismos que facilitam a nossa entrada no mercado. Sim. Mas, assim, a primeira coisa que facilita, primeira e mais importante, é a vocação. Porque não adianta você fazer o que não gosta. Não adianta você fazer só para ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro é maravilhoso, ninguém vive sem dinheiro, não. E eu falei para vocês no início que a advocacia ela transformou minha vida. Do ponto de vista pessoal, profissional, porque eu tenho uma segurança de ter uma profissão, saber que eu vou morrer assim com essa profissão, e financeira. Mas é porque eu gosto, eu faço, eu me dedico. Eu já passei uma semana trancado dentro do meu apartamento para fazer uma defesa, sem sair de casa para nada. Olha Comprei só. vários livros para aquele determinado assunto e fiquei ali 10 dias sem sair de casa cuidando daquele processo. Me deu retorno financeiro? Deu. Mas era uma coisa que eu acho mais importante. É você, primeiro, ter a vocação, se dedicar e estudar. E reunir todo aquele conjunto que a gente fala de aprendizado ao longo da sua vida, mas tem coisas que... E profissionais têm perfis diferentes. Por exemplo, tem profissional que ele vai ter o perfil de ficar dentro do escritório nos bastidores, né? Peticionando. Tem advogado que vai ficar na rua captando cliente. E ele precisa ter o conhecimento. Então, assim, em qualquer aspecto precisa do conhecimento, da vocação, porque senão você não vai suportar
atender cliente, falar de processo, ficar 3 horas cuidando de um casal que está separando e estão brigando por causa da guarda dos filhos, por exemplo, ou por causa do dia da visita, ou porque tem 2 irmãos brigando por causa da partilha de bens que os pais deixaram no inventário. E aí você vai ter que se dedicar ali tempo. Então, assim, a parte tecnológica facilita e ajuda muito. Sim. Mas eu não tenho a menor dúvida que a parte mais importante depois do conhecimento, ou junto com o conhecimento, é a vocação e a sua dedicação em fazer sempre um trabalho de excelência, de cuidado e de preocupação com o ser humano que está do lado de lá. Então, isso é absolutamente importante para quem quer advogar. Não pense que é só o dinheiro. Dinheiro é absolutamente necessário. Sim. Para você ter um terno, você ter um carro, para você ter uma moto, eu gosto de moto, eu tenho uma moto, para você ter uma TV de 70 polegadas e etc. Uhum. Mas se você não tiver a preocupação com o ser humano e a vocação para fazer o que você tem que fazer, infelizmente, você tem uma grande chance de não ter sucesso na carreira, né? Eu acho que essa é a maior virada de chave, porque você tem que lidar com o ser humano. Acho que essa é a sua principal preocupação. Se você não tiver em mente que você está ali lidando com outra alma, outra pessoa, e só pensar no financeiro, aquilo ali fica muito perceptível para o cliente. E eu acho que esse é um dos maiores diferenciais, porque a gente tem muito advogado no mercado. Exatamente. Muito advogado no mercado. E não é segredo para ninguém, por exemplo, qual que é o melhor advogado da sua cidade. Mas por que a pessoa vai te contratar? Porque a pessoa percebeu que você teve sensibilidade com a dor dela, com o problema dela. Você sabe o que é muito engraçado? Vou contar para vocês aqui. Eu trabalhei para uma empresa durante 21 anos e ela fechou agora. Mas como é que eu comecei a trabalhar para eles? Eu entrei com uma ação contra eles. Mentira. Exatamente. E aí eu fui na audiência, cheguei lá, eu sabia quem era o dono, o que eu faço? Quando eu estou fazendo a ação, eu procuro saber quem que é a pessoa que eu estou entrando contra. Eu procuro saber a origem dela, o que ela faz, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má, se é uma pessoa fácil de conversa, se é uma pessoa arrogante, para você lidar com ela, por exemplo, na audiência. Sim. E eu sempre fui muito preparado para as audiências, tanto com o processo, como a parte de conhecimento da outra parte, onde eu preciso arrancar alguma informação e tal. Então, eu sempre estudei isso para fazer uma audiência de instrução. E na primeira audiência de conciliação, eu cheguei lá, eu estava preparado, já sabendo quem era o cliente. Cheguei, cumprimentei, ele não me conhecia, me apresentei, falei para ele que eu estava ali para a gente tentar solucionar o problema, que ele não entendesse que eu era inimigo, porque eu não conhecia e tal. Tratei com o maior respeito. Porque para mim, a chave é essa, o respeito. Tanto na profissão, quanto aqui, quanto na rua, num bar, né, na praia, qualquer lugar que você estiver, você tem que respeitar. É a chave de tudo. E eu fiz isso. Aí ele já começou a olhar diferente para mim. Fomos para a audiência de instrução e julgamento, fizemos a instrução, ganhei a ação e encontrei com ele e falei, você quer resolver o problema, quer fazer um acordo? Ele falou, fizemos o acordo. Meu cliente aceitou e tal, resolvemos. Passou uma semana, ele me ligou, deixa eu te falar, gostei do seu jeito de trabalhar, assim, tem uma coisa aqui que você pode vir aqui? Eu peguei e fui lá. E de lá para cá, eu comecei a trabalhar para ele, fiz bons contratos durante esses 21 anos. Hoje é um grande amigo que eu tenho, mesmo não tendo mais a empresa, eu dou assessoria em outras coisas, mas eu acho que o importante para a gente é você cuidar e fazer as coisas de forma correta. O certo é o certo sempre, o respeito te leva a qualquer lugar do mundo. Então isso é muito importante, a gente ter em mente que o sucesso ele não acontece por acaso. Depende muito das suas ações e daquilo que você quer fazer para solucionar problema, seja do seu cliente ou daquela outra parte que está ali, né? Porque é muito fácil você enxergar um inimigo do outro lado só porque você quer ganhar o seu dinheiro. Uhum. Mas se você enxergar aquela pessoa como um adversário no processo, você vai conseguir resolver o problema do seu cliente, porque você não vai pessoalizar, e você vai conseguir ganhar respeito das pessoas. Então, isso é muito importante. E dentro da advocacia, eu acho interessante que a mesa vira, né? Uma hora você está pelo reclamante, outra hora você está pela reclamada. Uma hora você está pelo autor, outra hora você está pelo réu. Então, tem que tirar esse olhar de julgamento e entender também que o colega que está do outro lado, ele só está fazendo o trabalho dele. Exatamente, né? Outro dia, eu fui surpreendido numa audiência, Vanessa, que uma colega chegou para mim e falou assim, ela estava numa situação e falou assim, queria te falar uma coisa. Te agradeci. Eu falei, mas por quê? Aí meu cliente até olhou e falou assim,
será que o Juliano tá ajudando o cliente dela do lado de lá? Eu falei, não, porque quero te contar uma coisa. Você fez uma coisa para mim numa audiência de instrução. Eu estava começando a advogar, estava no meu primeiro mês de advocacia e fui fazer uma audiência com você. E aí eu não sabia o que fazer e você me ensinou a fazer um agravo retido. Hoje nem tem mais, um agravo retido. Uhum. O agravo retido, né, o juiz negava um pedido, você fazia o agravo ali oral. E ela não sabia o que fazer, como fazer, e eu chamei ela, expliquei, orientei, mesmo sendo a minha ex-adversa. Porque o fato de eu ajudá-la naquele momento não implicava em nenhuma ofensa ao direito do meu cliente. Então, é direito. Verdade. Eu te ajudar, não vou atrapalhar o cliente. Eu te orientar, te respeitar e te tratar com dignidade profissional, não vai ferir o direito do cliente, porque se for direito, ele vai ganhar. E ela veio me agradecer isso, assim, 5 anos depois do ocorrido, que eu nem lembrava de ter feito aquilo. Hoje eu lembro porque me marcou tanto, porque eu me emocionei. E eu falei assim, cara, eu acho que o caminho é esse. Vale a pena a gente ser pessoa boa, que respeita, que trata todo mundo como precisa ser tratado. Isso faz toda a diferença. Porque eu gosto de ser tratado assim, eu gosto de ser respeitado. Ninguém no mundo pode falar assim, eu não gosto de ser elogiado, eu não gosto de ser tratado com carinho. Quem é que não gosta de ser tratado com carinho? Um cachorro passa na rua, você nunca viu o cachorro, você coça a cabeça dele e chega a virar a barriguinha. Por que a gente não vai gostar de ser tratado com respeito? Então, assim, não custa nada, né? Eu acho que isso faz uma diferença danada. Na minha vida e na vida de quem você está fazendo, sem esperar nada em troca. Juliano, eu vejo que sua vida é uma correria danada, né? Você é advogado, você é pai, esposo, ainda tá na instituição da Caixa dos Advogados. Avô. Conta pra nós qual que é o segredo para equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. O que você faz também quando você não tá de terno e gravata? Pelo amor de Deus, compartilha esse segredo com a gente da longevidade da advocacia. Pessoal, eu faço uma brincadeira muito grande. Pessoal fala, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 50, mas eu tenho 50 de roupa. Porque sem roupa dá uns 15, 16. Mas eu faço essa brincadeira. Amei. Só para dizer a importância de você cuidar da sua saúde física e, consequentemente, acaba sendo cuidado com a saúde mental. Todos os dias eu vou na academia às 6 horas da manhã, faço atividade física, e eu não faço atividade física para ficar forte, para ficar bem fisicamente, para cuidar da saúde. Não, eu faço porque eu gosto. E a consequência eu fico bem fisicamente, eu fico bem mentalmente e eu fico bem fisiologicamente, a saúde fica em dia. Graças a Deus, isso ajuda muito. E aí você tem energia para dar sequência no dia a dia. Então, eu adoro viver em família, adoro cuidar dos meus cachorros, adoro trabalhar, eu tenho alegria quando eu estou fazendo uma petição. Ontem mesmo eu fiz um embargo de terceiro, terminei e eu fui ler, eu falei assim, não acredito que foi eu que fiz isso. Então fora da advocacia você advoga. Eu advogo. Então assim, e eu faço uma coisa que eu sei que a Vanessa gosta muito também, que depois da atividade física, que é cozinhar. Eu tenho paixão com cozinha, então eu adoro fazer as minhas comidas, adoro tomar uma cerveja, eu acho que a gente precisa de momentos de relaxamento. E adoro, né, ficar falando do meu galo. O Atlético é uma paixão que eu tenho. E você tem ajuda dentro do escritório também, eu imagino, né? Tem. A minha esposa é também advogada e ela é o carro-chefe hoje. Porque com essas viagens para lá e para cá, o escritório fica na mão dela, ela que atende os clientes. São só vocês dois? Só nós dois. Olha só. Meu filho trabalhava comigo, né? Mas ele hoje ele mora no Rio, mas o escritório hoje é tocado por ela, praticamente. E como é que é trabalhar com a esposa? Eu já tive a experiência de trabalhar com o namorado, né? Você já sabe disso. É muito diferente, né? Porque meio que fora do escritório, você liga uma chavinha. Quando você entra no escritório, você liga outra chavinha. Tem momentos que essa chavinha se mistura um pouco. Como é que é trabalhar com sua esposa? Não, é prazeroso. Prazeroso? É prazeroso. Eu não tenho dificuldade nenhuma e nunca misturei a vida pessoal com a vida profissional. A gente tem salas separadas, o direcionamento de processo
ele é separado, e tem um fator absolutamente importante, essencial, e que eu acho que é de uma grande ajuda profissional. Nós pensamos muito diferente. É mesmo? Muito. Que legal. A começar, por exemplo, pelo time que ela torce. Ela escolheu torcer pelo pior time de Minas, eu torço pelo maior. Não acredito nisso. Então, mas essa diferença, ela constrói são complementares, ideias maravilhosas, por exemplo, na advocacia. Então, eu tô lá, eu faço uma ação. E aí, eu vou lá e pergunto para ela. Aqui, eu tô fazendo isso, o que você acha disso, disso, disso? Aí ela vem com as ideias dela. Que eu tenho certeza que é a ideia que o advogado da outra parte vai fazer. Entendi. É totalmente diferente daquilo que eu tô pensando. E aí eu já me preparo e já cuido daquela ação com as ideias que ela tá dando ali, já preparando para aqueles argumentos que poderão vir da outra parte. Então, olha que legal. Tem gente que acha que diferença é ruim. Não. Eu acho que diferença é a melhor coisa do mundo. Ainda mais para ser sócio, né? Exatamente, ela constrói. Tem que ser complementar. Se os dois pensam a mesma coisa, você não precisa de sócio, não. Verdade. Você precisa de um sócio que pensa diferente de você. E que te complementa nas ideias, nas execuções, nas atividades que... Então, assim, trabalhar com ela hoje, para mim, eu não abriria mão. Ainda que tivessem situações de misturar o casamento com o profissional, se tivesse, não tem, eu não teria isso como problema, porque o lado positivo é muito maior. Então, realmente é fantástico. Vocês têm alguma coisa no sentido de, dentro de casa a gente não fala de trabalho, ou não? Isso é bem tranquilo de administrar? A gente fala de advocacia, o tempo de dia, todo. de noite. Tem dia que eu tô deitado para dormir, aí eu vou falar com ela de um processo, e aí ela fala de outro. Isso é absolutamente normal. Até porque, assim, o meu filho é advogado, eu sou advogado, ela é advogada, meu irmão é advogado, eu tenho um afilhado que é advogado. Os meus amigos todos são advogados, então, assim... A gente fala o almoço em família é uma maravilha. Vira um tribunal do júri. Maravilha. E assim, a gente tenta evitar os estresses de processo e tal. Mas, por exemplo, hoje eu cheguei para almoçar e eu tinha acabado de sair do escritório com um atendimento de uma situação familiar, de mãe, filho e tal. E eu vivi uma situação, eu estava absolutamente triste com a realidade daquela família que eu estava atendendo. E aí eu cheguei e falei, gente, a gente não pode reclamar da vida, porque, né, a vida, a gente tem isso, a gente tem isso, a gente tem isso. Aí eu tô vendo essa família com isso. Então a gente vai falar do processo. Então, assim, isso é normal. E não é uma coisa desgastante, é uma coisa que às vezes você vai construindo. É uma coisa muito positiva profissionalmente, né? E aí ela fala, de repente dá uma ideia, enfim. Eu falaria horas e horas aqui do meu trabalho com ela, e sem contar que tem uma coisa muito legal. Quando você tá um pouco cansado ali, você vai lá, dá uma relaxada, dá uns beijinhos, troca um carinho. Então, tem as suas vantagens, tem muitas. Então, assim, muito legal. É bom demais. Arrasou. E uma duvidazinha, estagiário, vocês já tiveram? Já tive vários estagiários. Tive vários que hoje são grandes advogados. Eu tive a alegria de conseguir transformar um estágio numa paixão pela advocacia também. Então, encontro com eles com muita regularidade e tudo. Mas hoje, assim, talvez pelo ramo que eu estou seguindo e tal, e talvez pelo dinamismo que a advocacia transformou, eu não tenho essa necessidade mais, sabe? Então, hoje, lá no escritório, é só eu e ela, e a gente consegue dar conta do recado muito bem. E tem algum hobby que você tem, assim, além de cozinhar e malhar, que ninguém nem imagina que você tem? Eu gosto de moto, né? Então, gosto de pegar a moto e sair por aí. Qual que é o lugar mais longe que você já foi de moto, Juliano? Não, até que longe é 400 quilômetros, 450 quilômetros. Bastante. Mas assim, pensa numa coisa que é transformador. Você pode estar com qualquer problema na vida. Você pegou a moto e saiu por aí. O mundo transforma. Eu gosto de mountain bike, né? De ciclismo. Mas com esse tanto de viagem que eu estou fazendo, eu não estou tendo tempo. Então tem 2 anos que eu estou parado com a atividade do ciclismo. Mas assim, de todos esses hobbies aí, o que eu mais gosto é de tomar Heineken. Não vou mentir, né? Você tá perguntando a verdade, eu tenho que falar. Não, pode falar, tá tranquilo. Eu não tenho absolutamente nenhum hobby, assim, diferente do normal, não. O hobby mesmo é fazer esporte
cozinhar, viver em família, gosto muito de rock, gosto de escutar o meu rock e fazer os meus passeios de moto, ainda que sejam passeios curtos. Amanhã, por exemplo, já estou com um planejamento de visitar um amigo lá em Teoflotone. Se eu conseguir encerrar as minhas atividades mais cedo aqui amanhã, eu vou fazer isso. De moto. De moto. Amo. Então, fala com a gente aí alguma dica valiosa que você já recebeu na sua carreira como advogado e que pra você é primordial até hoje. Você lembra assim? Lembro, cara. Eu tive muitas dicas. A primeira dica que eu gostaria de falar foi a mais importante que eu já segui. Que foi a seguinte: quando eu comecei a advogar, logo no início, chegou um colega e falou assim pra mim: deixa eu te falar, não mexe com esse trem de advocacia não, você vai passar raiva demais, isso não dá dinheiro, tá todo mundo quebrando. Eu falei assim: beleza, obrigado. Então a primeira dica que eu aprendi é não escutar as pessoas negativas. Você escuta tanto isso. Pois Boa. O que eu fiz? Esse cara falou isso pra mim, eu olhei pra vida dele e falei assim, não vou falar o nome por respeito, e eu olhei e falei assim, não vai dar certo mesmo, mas eu não tenho que me espelhar nele. Eu vou me espelhar em quem? Nas pessoas. Aí eu lembrava do Castor, que me entregou a carteira, lembrava do Francisco Mabucuro Júnior, do Wallace Heller Miranda, que tinha um grande escritório, entre outros. E eu aprendi, o primeiro passo é não ouvir pessoas negativas e que não gostam da profissão. Primeira dica: ame a sua profissão. Se dedique aos estudos ao máximo. Eu não vou dizer para você estudar tudo, né? Você precisa de conhecer tudo, mas estuda o processo. E se preocupa absolutamente de forma muito responsável com o seu cliente. Às vezes não com o que ele quer, mas com o que ele precisa. Porque a vida é assim. A vida não dá pra gente o que a gente quer, mas às vezes ela dá o que a gente precisa. E o cliente precisa de entender isso às vezes, né? Então, uma das grandes dicas que eu aprendi é respeitar, estudar e se dedicar à vida daquele processo que você está fazendo. Então, não tem muito segredo. Meu Deus, é isso mesmo. Ganhar e perder não é o advogado que ganha e perde. É o direito que te dá a condição. Sim. Né? Mesmo quando você dá o seu melhor, acontece de perder. Faz parte. Exatamente. Faz parte. Quando você é muito convincente, até o seu cliente que não tem direito, você convence que ele tem direito, no final ele já está achando que tem direito, mesmo sem ter. Eu já vivi essas experiências. Mas isso é por quê? Porque a gente estuda, a gente levanta a tese, cria e vai. Então é isso. Basicamente, o primeiro e mais importante é não ouvir pessoas que não gostam da profissão. Não ouvir e não conviver com pessoas negativas. Ser escudo nessas horas, né? Exatamente. Se você escutar alguém contando piada de advogado e falando mal de advogado, eu vou falar pra você. Já poda. Vai pro outro lado, dá risada e sai de costa, porque assim, não vale a pena. É a primeira dica. E eu tenho a sensação que essas pessoas também torcem pra você não se dar bem nessa profissão. Porque se ela tá falando mal de advogar, é porque ela não tá feliz na advocacia e, consequentemente, ela não vai ficar feliz se ela te ver feliz na profissão. Exatamente. Você sabe que, assim, eu falo muito isso, Vanessa. Se você me contar de uma vitória sua em um processo e que você ganhou R$1 milhão de honorário, eu vou chorar de alegria por você. Não. Eu vou ficar feliz e orgulhoso de saber que você conseguiu uma proeza, porque é difícil ganhar dinheiro. Sim. Quando a gente está falando da advocacia, do amor que a gente tem, eu não estou aqui pregando que é simples, é só entrar que vai ficar rico, até porque eu não sou. Mas o que a gente precisa de entender é o seguinte: a gente tem que ficar feliz com a felicidade do outro. E tem gente que se você contar que ganhou um dinheiro, ele não vai gostar, ele vai ficar chateado. Vai falar que você fez coisa errada, vai falar que você está inventando moda, e que se dane, né? O importante é você ter sucesso profissional e eu estar do seu lado sabendo que você tem sucesso profissional, né? Eu falo assim, a semana passada, né, eu estava contando para vocês nos bastidores que um amigo nosso virou ministro do TST. Sim. Uma das maiores alegrias minhas foi estar com ele no momento que ele estava lá sendo sabatinado no Senado, e tendo a certeza de que o trabalho dele à frente da ordem, a dedicação
pelo direito do trabalho, levou eles nesse lugar. E hoje ele é ministro. Então, assim, eu estou orgulhoso, feliz de saber que um amigo meu teve sucesso. E eu acho que é importante pra gente. Isso constrói a felicidade, a paz que a gente precisa para seguir o dia a dia trabalhando e vivendo, é saber que você é capaz de compartilhar a felicidade do outro também. E viver a felicidade do outro, né? Inclusive, meus parabéns, doutor Antônio Fabrício aí. Nossa, que conquista maravilhosa. E eu vejo que ele conquistou tanto o respeito de tantos advogados que você não é a primeira pessoa que eu vejo vibrando de felicidade pela conquista dele. É muito legal a gente ver isso. É muito bom. E assim, não dá pra gente encerrar o podcast sem falar um pouquinho de política da OAB, né? Exatamente. Esse ano temos aí à porta as eleições da OAB. E essas eleições elas vão ser um pouquinho diferentes, né? Vai ter a possibilidade de votar à distância, certo? Certíssimo. De dentro de casa. Queria que você explicasse pra gente um pouquinho, se você já sabe como é que vai funcionar isso na prática, e a sua opinião pessoal também, sobre se você achou melhor, se você tem um pouquinho de desconfiança nesse sentido, porque tá gerando um certo burburinho, e eu acredito que o seu esclarecimento vai ser muito bom pra gente. A primeira coisa é o seguinte, a votação vai ser e pode ser auditada, então ninguém precisa se preocupar com isso. Pode ficar tranquilo, então. Pode. Respirem, gente, respirem. É porque isso é uma polêmica, né, que já vem de algum tempo, e assim, vai se dar através da plataforma eletrônica, através da assinatura digital de cada advogado, e ele vai ter que... Pelo próprio token, então. E ele vai ter 2 fatores de autenticação. Uhum. Então não vai ter o menor risco. A empresa que vai fazer... Esse tipo de eleição já existe. Uhum. Ela já aconteceu em outras seccionais. E o mais importante para nós aqui é termos a certeza da participação da grande maioria dos advogados. Porque, por exemplo, para participar da eleição e votar, primeiro que ela é obrigatória. Segundo, que precisa estar em dia com a anuidade da OAB. Então, em regra, 70% dos advogados de Minas estão aptos a participar das eleições. Já é um número baixo, a gente perde 30% de eleitores. Quando você coloca aquela eleição que a gente está acostumado, e que eu vivi isso desde que eu me tornei advogado, e participo da OAB, é aquela eleição presencial que você chega, tá todo mundo na porta, todo mundo batendo, e podia fazer boca de urna. Eu, particularmente, eu tinha uma percepção totalmente, assim, distoante da grande maioria. Porque se na eleição partidária é proibido boca de urna, por que na nossa eleição institucional a boca de urna era permitida? Porque os advogados que, por exemplo, não vivem a OAB como nós vivemos, eles têm uma dificuldade de chegar lá, eles ficavam constrangidos de chegar lá, de ser assediado pelos candidatos. Eu confesso que essa boca de urna me incomoda um pouquinho também. Sempre me incomodou, mas a gente tinha que fazer, senão você não ganhava a eleição. E de ganhar a eleição, com toda a humildade que eu tenho, eu entendo um pouco aqui em Valadares. Amo. Graças a Deus, a gente sempre teve um grupo muito forte, um pessoal que realmente trabalha, que está convicto das percepções. Mas assim, então a votação eletrônica vai se dar de uma forma muito segura, as pessoas vão ter condição de votar, e eu, particularmente, falo o seguinte, todo mundo tem um receio de, um grande escritório vai pegar lá 100 advogados que trabalham para ele, vai pegar o token de todo mundo e falar, rapaz, eu não consigo acreditar num advogado que vai entregar o token para alguém votar para ele, e porque em troca do trabalho. E se isso acontecer, eu não quero ganhar a eleição, e não estou preocupado de ganhar a eleição ou perder a eleição por causa de uma situação dessa. Eu tenho convicção que se a gente realmente tiver servindo, esse grupo hoje, por exemplo, da 43ª subseção, estiver servindo de forma efetiva aos advogados de Valadares, eles vão votar e vão apoiar, e nós vamos ganhar a eleição. Se eventualmente acontecer de outro candidato que for disputar, que eu nem sei se vai ter, eu até acredito que não, porque a gente está fazendo um trabalho de união da classe aqui, de manter um grupo só, mas se acontecer de ter outro candidato e ele eventualmente tiver sucesso, eu vou bater palma e vou falar, parabéns, é isso que acontece. Então eu não tenho preocupação de ganhar e de perder. Quando você fica preocupado de que a mudança de um processo eleitoral é para beneficiar o B, ou vai prejudicar um grupo, ou vai favorecer outro, você não está preocupado com a parte mais importante, que são os advogados.
Então, assim, eu nunca planejei estar em lugar nenhum na OAB. Essas coisas foram acontecendo pelo trabalho que a gente faz. Então, assim, a minha dedicação à advocacia e à OAB e à Caixa de Assistência hoje, ela aconteceu por acaso. Eu não planejei, eu não sonhei, eu não coloquei isso como meta de vida. E assim, eu já escutei muitos colegas falando, não, meu sonho é ser presidente. Você está sonhando errado. Você tem que sonhar primeiro em ser advogado, amar, servir a advocacia, porque ser presidente é passageiro e por acaso. Uhum. Quando você realmente ama e foca em servir, está resolvido. Então, assim, eu queria que os advogados mineiros hoje tivessem a mesma certeza que eu tenho, convicção, de que qualquer que seja o tipo de votação, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu não tenho receio de que a mudança do processo vai criar vencedores ou perdedores. Uhum. O resultado, ele vai vir de qualquer jeito. Ponto. E toda mudança gera uma certa polêmica até as pessoas se adaptarem. Acho que isso é natural. Exatamente. E assim, aquela coisa, aquela frase bem antiga na advocacia, de que a advocacia não é profissão para covardes, Uhum. eu acho que ela serve para esse momento da eleição. Que o advogado, ainda que jovem advogado, a pessoa que seja funcionário de um grande escritório, ele não pode ser covarde e permitir que outra pessoa escolha, faça uma opção que ele tem que fazer. Então, eu tenho muita confiança de que o advogado é seguro e não é covarde a esse ponto de entregar para outra pessoa o seu direito de escolha, né? Então, eu confio nos advogados e confio no processo que a gente vai viver. Ainda que seja novo, eu não tenho absoluta dúvida, eu não tenho a menor dúvida de que vai ser sucesso e de que vai chegar um resultado que chegaria da mesma forma. Se fosse presencial. E principalmente em relação à lisura do processo. Uhum. Né? Então eu não tenho dúvida disso não. A gente foi evoluindo, né? A gente primeiramente começou até com voto no papel, depois teve as eleições, assim como ocorrem as eleições do Brasil de forma geral, né? Isso. E agora a gente está tendo de forma digital e eu particularmente também sou super a favor, achei super interessante. E uma última dúvida, antes da gente encerrar o nosso pod, tem a ver com rede social. A gente observa, você já deve ter observado isso também, que muitos advogados utilizam as redes sociais para fazer a prospecção de clientes. Eu tomei a liberdade de stalkear e percebi que a rede social, o Instagram, não é a sua fonte de prospecção de clientes, né? Você posta ali mais sua vida pessoal, um pouquinho do seu trabalho dentro da Caixa dos Advogados. Eu sei que, assim como você, tem muitos advogados, inclusive jovens, que não querem trabalhar a rede social para prospecção. Não querem aparecer, não querem fazer vídeos sobre direito e afins. E aí eu queria saber de você o seguinte, Juliano, dá uma dica para essas pessoas como prospectar clientes no offline, que eu acho que você faz isso assim de uma maneira muito funcional e que dá muito certo. Na verdade, assim, a gente falou disso no início do podcast, quando a gente estava falando da evolução e das mudanças tecnológicas. Eu falei para vocês que eu peguei lá no início da minha carreira, tinha Orkut. Uhum. Então, eu acabei aprendendo que essas redes sociais, elas são para lazer, mas não é, né? Hoje é uma realidade diferente. Sim. Mas é o meu perfil e tal, e talvez os advogados que não fazem, porque talvez tenham, né, ou timidez, ou tenham um entendimento diferente sobre a apresentação, que não deve ser assim. Eu aprendi a desenvolver a minha captação de cliente no dia a dia, na conversa, no bar, na conversa, numa pelada, dentro do fórum, com um amigo, ou trocando uma ideia. E assim, na verdade, eu já tentei, já estou pensando em desenvolver captação e trabalhos em rede, que eu acho que realmente a gente vê que dá resultado. Mas assim, para nós trabalharmos exatamente, primeira coisa, você precisa ser comunicativo. A apresentação sua, ainda que num bar, num clube, numa pelada ou na academia, as pessoas precisam de entender que você é advogado.
Você comentou, inclusive, no início do pod, todo lugar que eu vou, eu falo, eu sou advogado, né? Exatamente. Então, assim, essa apresentação é o mais importante. Porque quando sabem que você é advogado, vem te tirar uma dúvida, né? Ninguém tira dúvida com o médico dentro da academia. Hoje de manhã, eu estava lá conversando com uma personal trainer e ela veio tirar uma dúvida e eu já marquei um atendimento para ela lá no escritório amanhã. Então, assim, isso 6 horas da manhã. Então, por quê? Porque ela sabe que eu sou advogado, me apresento como advogado, eu falo que eu sou advogado em todos os lugares que eu vou. Essa é a primeira chave. A segunda é você não ter timidez e a terceira é você ter conhecimento de todo o assunto. E quando você não souber, a pessoa chega e fala, Juliano, estou com uma dúvida aqui a respeito disso. Eu falo, rapaz, eu preciso te orientar, mas de forma correta. Vamos fazer o seguinte, eu não quero te falar aqui, eu estou treinando, estou na academia, eu estou tomando uma cerveja. Vamos fazer o seguinte. Me manda um zap. Me manda um zap aqui, vamos marcar um horário lá no escritório. Arrasou. Que eu vou te atender. Uhum. Porque se você não sabe do assunto, você vai falar bobagem. Se você falar bobagem, você perde o possível cliente. Verdade. Aí você sai dali, estuda, quando a pessoa chegar lá, você já está com aquele trem na ponta da língua. Assim. Maravilha. Então, a dica primeiro, você tem que ter sabedoria e vender bem um produto que você conhece. Se você não souber e não conhecer daquele tema, ou você fala, vou passar para um parceiro, ou você faz isso que eu estou falando. Então, assim, tranquilo. Isso serve tanto para quem trabalha no offline, como também para quem faz a prospecção no online. Porque se você só saber o raso na hora de falar na rede social, quando o cliente entrar em contato com você, ele vai perceber que você não tem profundidade sobre o assunto e vai te descartar também. Eu vou falar para você, sim. Eu já tive algumas experiências assistindo essas apresentações, essa prospecção de alguns advogados no online, né? No online, que eu realmente fiquei assustado. Eu parei para ouvir, eu falei assim, quem não conhece, talvez possa ser ludibriado. Né? Uhum. Eu tô falando ludibriado porque quando a pessoa não conhece do assunto, ela vai acreditar em tudo, até em conto de fadas. Mas, por exemplo, eu assisto os seus e eu não tô puxando saco seu, não. Apesar de ser seu fã e ser um admirador do seu trabalho, da sua capacidade de comunicar. Eu já te falei isso e repito, eu gosto de falar, porque elogio nunca é demais. Então, assim, todos os assuntos que eu vejo você prospectar, eu vejo que você tem conhecimento, você se prepara, você tem estudo. Tem outros colegas nossos, por exemplo, que prospectam, por exemplo, só em determinada área específica. Uhum. E é absolutamente detetor daquele conhecimento. Aí o que a pessoa faz? Ela quer prospectar em todas as áreas. Aí vai falar de direito de família. Outro dia eu vi uma colega falando de direito de família. Eu falei, não é possível que ela tá falando isso. Eu assisti 1 minuto e não consegui, porque ela falou em 1 minuto umas 3 bobagens absurdas sobre direito de família. E aí me incomoda quando eu vejo um colega passando informação equivocada, né? Então, é a mesma coisa que eu ia brincar aqui sobre a questão de como eu me curei da Covid, e eu não falei para não falar bobagem. Tem hora que é melhor que se calar. Eu não quero que as pessoas... Como é que esse cara tá falando uma bobagem dessa? Verdade. Porque, na verdade, eu ia fazer uma brincadeira. Uhum. E tem coisa que não cabe brincadeira, né? E aí, quando eu vejo algumas coisas na internet de prospecção de alguns colegas, parece que é brincadeira, parece que é piada. Então, assim, as pessoas precisam ter esse cuidado também, né? Sim, sim. E para encerrar com chave de ouro o nosso podcast, nós vamos fazer um bate-bola. Basicamente, a gente vai falar uma expressão e a primeira coisa que vier na sua cabeça, você responde, tá bom? A gente vai fazer um revezamento, então é um bate-bola triangulado aqui. Pode começar, Cris. Um sonho ainda não realizado. E na Itália? Nossa, eu tô morrendo de vontade de ir na Itália também. Lá é maravilhoso. Ser dirigente da Caixa ou ser dirigente da OAB? Hoje da Caixa. Hoje da Caixa, amo. Uma saudade. Minha mãe. Um advogado ou advogada que admira? Castor Amaral. Castor Amaral, maravilhoso. Advogar pra você é? Ser feliz. Uma indignação. Morosidade da justiça. Nossa, todos nós. Juliano, em uma palavra. Nossa. Feliz. Felicidade, né? Ou então galo.
Que é a mesma coisa. É isso. Obrigada, Juliano. Nossa, muito grata, meu querido. Demais. Sério mesmo, adorei o nosso bate-papo. Pra mim é uma imensa honra estar aqui com você e você ser o nosso primeiro convidado. Obrigada também, Cris, por me acompanhar nessa. Todos os dias e agora de novo aqui. Obrigada, de coração. Desejo a vocês muito sucesso nessa caminhada, né, nesse novo projeto. Eu costumo dizer que os sonhos, eles nunca podem estar inalcançáveis. Eu espero que esse sonho de vocês, com esse primeiro trabalho, com essa primeira gravação, seja só o início de muito sucesso e que eu ainda volte aqui para contar novas histórias e para compartilhar da felicidade que vocês vão ter com esse programa. Eu tenho certeza que esse podcast será um sucesso. Vocês vão arrebentar, porque talento aí tem de sobra. Ai, E obrigada. eu estarei sempre com vocês quando for convidado e quando precisar. Desejo muito sucesso para vocês. E obrigado pela oportunidade de ser o primeiro, né? Ai, obrigada a você. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E compartilha aí com toda a classe jurídica, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar esse bate-papo com essa pessoa maravilhosa. Abraço.